E Arthur, vamos falar um pouco sobre técnicas de memorização. Uhum, É, as pessoas muitas vezes fazem a repetição para decorar algo, uhum, mas às vezes pode ter outras maneiras de você decorar, outras estratégias de você acessar as suas diferentes memórias uhum, para que você consolide melhor aquilo. Você uhum. acha que existem outras maneiras ou é mesmo só repetição? Existem várias maneiras, tá? A gente fala que a aprendizagem, o jeito que cada pessoa aprende depende dela, tá? Então não adianta Uhum, se eu aprendo, por exemplo, lendo um livro e riscando, para outra pessoa não pode não funcionar isso. uhum, Então a pessoa tem que ver o que para ela funciona melhor, se é a memória visual, se é a memória auditiva, se você junta as duas memórias, se você faz resumo, tá? Da maneira que você guarda a informação para você, vai fazer muito mais sentido. Então, na verdade, você não tem que decorar, é você aprender. O aham, aprendizado é a longo prazo, decorar não. Você aprende por uma prova, decora por uma prova alguma coisa, acabou a prova, parece que esqueceu tudo. Então, se você uhum. aprende, é um processo muito mais que vai ficar guardado no seu cérebro, que você pode às vezes, recordar isso anos depois, aprendendo, né? Pois é, tem Uhum. um mnemônico, né? Que o mnemônico é uma técnica de memorização, que eu me lembro Uhum, até hoje. Quando eu estava lá na sétima série, eu acho, meu professor uhum, de biologia falou que o nome do cachorro dele era Reficofages. aham, E Reficofages é reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. aham. Então, até hoje eu me lembro disso, né? Para você ver quanto pode ser efetivo É. alguma técnica aí de memorização. Ou É, seja, tendo os gases nobres também, né? Hélio, Nélio, Arnaldo, quebraram a xerox do Pois é. Ronaldo. Então Lembra você vê, dessa? vocês não decoraram isso, vocês realmente aprenderam. Sim, Né? Então, aí. esses métodos mnemônicos ajudam a gente a lembrar coisas que eu falei, ficam a memória por anos. Né? Essas são as melhores maneiras de você aprender uma informação nova. E às vezes a gente sabe, né, Arthur, que as memórias, aqueles fatos que têm um apelo emocional, seja ele positivo ou negativo, em Uhum, geral eles são mais fáceis, assim, são memórias que ficam com uhum, maior. Então, às vezes, pessoas com Alzheimer, com alguma dificuldade, às vezes, ou mesmo sem nenhuma dificuldade, né? uhum. Será que associar a um evento emocional isso pode ser uma estratégia? As emoções afetam o cérebro de uma maneira muito importante. Então, assim, as memórias emocionais para a gente, como você falou, tanto positivas como negativas, a gente tende a lembrar muito mais. Então, assim, até outro dia eu vi até um vídeo na internet de uma bailarina com Alzheimer, Uhum. né? E ela, assim, uma fase No avançada Lago do Cisne, né? e ela, quando colocaram a música que ela dançava, ela começou a fazer toda a coreografia e Aham, lembrando então você vê que o ponto de vista emocional, aquilo tocou ela, e ela aham, lembra de coisas que um paciente com Alzheimer seria até difícil a gente pensar como que ela lembraria isso. Então, o poder aham, da música, o poder da emoção para uhum, buscar essas memórias que estão uhum, presentes no cérebro ainda. é, Às vezes, por exemplo, se você está estudando para um concurso, você pode tentar se colocar no lugar de algum evento histórico. Você se Uhum, coloca no lugar daquela pessoa para uhum, tentar ter alguma emoção relacionada àquilo. Despertar a sua amígdala lá dentro do cérebro, né? uhum, Interessantemente, um dos centros da emoção, a amígdala, estão uhum, do ladinho do hipocampo, que é um uhum. centro da memória. Então, essa associação é bem forte também anatomicamente, né? uhum, Então, essa região da amígdala, né, que a gente fala, não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro, É, né? aham, É do lado do hipocampo, então tem conexões. Então, assim, qualquer emoção que seja muito importante para a pessoa, tá? Por exemplo, se a pessoa passou, por exemplo, um assalto, a memória daquilo fica muito importante. Se é um evento importante, como um casamento, como uma festa importante, o aniversário de alguém, então aquelas emoções ficam bem, bem armazenadas no cérebro, porque é como se fosse um reforço da memória pela parte emocional, uhum. né? Então é sempre importante a gente botar emoção em tudo que a gente faz. Tem uma técnica interessante também, né, Arthur? É aquela de associar as coisas que a pessoa precisa aprender ou lembrar Uhum, com uma frase, né? Ou colocá-la dentro de um contexto, né? uhum. Como você vê esse tipo de técnica? Existem várias técnicas de memória, né? Você associar alguma coisa, ou para rimar, ou para você criar uma história na sua cabeça. Isso facilita muito mais a gente lembrar. Então, de uma maneira geral, a memória da gente, assim, de curto prazo, a gente consegue lembrar de mais ou menos de sete coisas, mais ou menos dois, ou seja, de 5 a 9 coisas. Então, se eu falar para Uhum, vocês, por exemplo, uma lista de números, tá? Para vocês lembrarem, é difícil lembrar mais de 10 números, uma pessoa aham. normal, mais de 10 números. Mas se você uhum, juntar esses números, por exemplo, se eu falar para vocês 3, 5, 7, 6, tá? Se você juntar esse número e falar 3.576, não são quatro números, viram um número um só. número É só. você juntando Interessante. as informações. Uhum, Outra maneira, por exemplo, você tem uma lista de compras de mercado para fazer.
né, de 20 itens. Então, se você criar, às vezes, uma história na sua cabeça, fica mais fácil você lembrar o item da lista. Então, só para dar um exemplo, você tem que comprar no mercado pão, ovo, queijo e tomate. Aí você pensa, como é que eu vou lembrar isso? Aí você cria uma história na sua cabeça. Eu estava chegando no mercado, aí tinha um monte de tomate, eu pisei no tomate, caí, me sujei todo. Aí eu cheguei na frente, tinha um pão, eu abri o pão, botei o ovo. Aí você criar uma história na sua cabeça para você lembrar a lista de compras. Você chega no mercado e fala, ó, eu caí no tomate, eu botei o pão dentro do ovo. Então, você criar uma história que ajude você a lembrar aquelas Se informações. associar às diferentes funções cognitivas. Por exemplo, eu vi uma técnica muito interessante desenvolvida por um poeta grego chamado Simonides ou Simonides, lá na Grécia Antiga, que chama Palácio de Memória. Você associa sua memória a algo espacial, sua memória espacial. Por exemplo, você está no seu quarto, daí você vai enumerando os elementos do seu quarto. Tem a porta, tem a mesa, tem a janela, tem a TV. E você conta uma história para decorar algo a partir daquilo. Por exemplo, você quer decorar a tabela periódica. Eu até fiz um treinamento para mim. Semana passada eu fiz essa visualização mental do meu quarto espacial e tentei decorar a tabela periódica a partir dele. Então, o primeiro hidrogênio, eu imaginei na minha porta, um H bem grande na minha porta, hidrogênio. O segundo elemento do meu quarto é uma mesa. Eu imaginei a mesa flutuando. Segundo elemento, hélio. O terceiro elemento, eu imaginei na minha janela, a janela com um transtorno bipolar, que é o lítio, o terceiro elemento da tabela periódica. O quarto elemento, eu imaginei da minha TV saindo uma cabra falando bé, que é o berílio, quarto elemento. O quinto elemento, eu imaginei, embaixo da minha mesa tem uma pequena estante com livros. Eu imaginei que esses livros estavam cheios de cupim, todo estragado. Daí você precisaria pôr borato. Borato é um inseticida. Boro. Boro é o próximo elemento. O outro elemento, eu imaginei uma mesinha ali embaixo, que tem do lado dos meus livros. O biscoito Bono dirigindo um carro. Carbono é o outro elemento. Depois, ar-condicionado. Tem um ar-condicionado no meu quarto, saindo nitrogênio líquido. Tão intenso, tão forte que sai nitrogênio. Então, outro elemento é nitrogênio. Depois, minha cama. Está vazando oxigênio da minha cama. Oxigênio é o próximo elemento. O outro elemento. Eu pensei no meu abajur, que está do lado da cama. Eu pensei ele no formato de uma pasta de dente. Flúor. Pasta de dente tem flúor. E o 10º elemento, meu armário está um pouco velho, mas eu pensei que ele estaria renovado. Neônio. Consegui decorar. Foi um desafio que eu fiz agora para mim, porque eu fiz isso uma semana atrás para ver se dava certo essa técnica de memorização. Até hoje, né? Então, acho que deu certo. Então, isso que você falar, você vê que deu certo a técnica, né? Você lembra muito bem. E o importante também é a pessoa ter a técnica dela. Por exemplo, essa história faz sentido para você, tá? Mas assim, só de você falar pra gente, eu consigo já lembrar de vários elementos da sua história que você criou. Mas quando você cria a sua própria história, isso é muito... assim, faz muito mais sentido para você, é mais fácil você lembrar quando você mesmo cria a sua técnica. Eu atendi hoje, eu gosto muito de fazer aquela bateria cognitiva breve. Porque ela é brasileira, né? Entendi. Então acho que ela está mais... Desenvolvida pelo pessoal da USP, pelo Dr. Nitrini. Aí ela está mais adaptada à nossa cultura, né? Pois E eu é. atendi um paciente e eu nunca tinha visto um paciente que lembrou os 10 elementos, os 10 objetos. Ele lembrou na memória... no aprendizado, na memória de 5 minutos e depois, claro, no reconhecimento, né? E o que ele fez? Ele pensou na cabeça dele. Quantos elementos tem com A? Aí, tantos. Entendi. Quantos tem com B? E ele conseguiu Bolou lá, uma depois estratégia. ele foi a estratégia dele, que para mim não seria uma estratégia assim, nunca tinha visto esse tipo de estratégia, mas para ele deu Pra ele muito funcionou. certo, né? É interessante. E ele lembrou, quando ele botou a estratégia, ele não tinha usado a estratégia antes, ele resolveu no aprendizado fazer realmente, né? Ele tem uma boa flexibilidade cognitiva, né? Para conseguir Pois desenvolver é. uma estratégia ali na hora. Mas interessante que tem até hoje tem concursos de memória, né? Mundiais, campeonato mundial de memória. E às vezes o cara consegue decorar 1000 algarismos depois do pi, 3,14159. Então, eles usam várias estratégias. Dentre as estratégias que eles usam, é esse palácio de memória, que eles imaginam objetos na casa dele, em algum local que eu desconheço, mas cada um tem a sua melhor maneira de render, né? Sua memória.
por exemplo, algumas pessoas são muito visuais, né? E a gente sabe que o córtex visual é uma área muito grande do cérebro. Quase 30% ali do cérebro é visual, processamento visual. Então, às vezes você olhar para algo, colocar uma cor ali quando você está tentando estudar algo, entender, pode ajudar bastante, né? Então, tem várias estratégias interessantes. É importante lembrar também que tem pessoas que têm super memória, tá? Então, assim, até um dos pais da neuropsicologia, que foi o Alexander Luria, né? Ele descreve alguns pacientes que têm memórias assim, surpreendentes. A pessoa consegue decorar, ele faz uma lista de 50 números, ele descreve isso até no livro dele de supermemória. A pessoa, daqui a pouco, ele repete os 50 números, um ano depois, fala, lembra aqueles 50 números que eu te falei há um ano atrás? A pessoa consegue lembrar. Então, assim, são problemas neurológicos que a pessoa tem, que tem uma supermemória. Tem pessoas também que têm esse tipo de memória. A gente até falou no episódio anterior, né, Pedro? O esquecimento, existe uma função fisiológica para o esquecimento, né? Realmente, a pessoa, às vezes, que tem um excesso de memória, também, às vezes, pode perder o foco no que é mais importante, o que é, né? Como você vê isso, Arthur? Imagina se o nosso cérebro está exposto a memórias diariamente, né? Então, a gente, por exemplo, se eu perguntar para vocês, o que vocês almoçaram hoje, vocês lembram? Provavelmente sim, tá? Mas eu falo, você lembra o que você almoçou ontem, anteontem, antes de ontem? O que você almoçou todos os dias no último mês? Tá? Você precisa realmente guardar essa informação? Então, imagina, se o seu cérebro tem até uma capacidade, fosse como se fosse um monte de gaveta, está guardando informação. Então, uma hora que vai encher demais e vai lotar. Se você encher ali de espaço para memória, não vai ter espaço para outras coisas, né? Para flexibilidade cognitiva, raciocínio, outros domínios cognitivos. Então, é igual um computador que tem a memória RAM dele, então se a gente vai enchendo o nosso computador, né, isso vai deixando o nosso cérebro mais lento. Então, esquecer faz parte do funcionamento cerebral normal. Então, informações que não são tão importantes no nosso dia a dia, a gente tende a esquecer e isso é considerado normal. E a gente tem, no mundo de hoje, uma quantidade muito maior de informação do que se tinha há 20 anos atrás, né? Antes, por exemplo, da era da internet, né? E tal. E, Arthur, da mesma forma que os computadores, né, que você citou, estão guardando memória na nuvem, né? Será que isso não pode ser uma estratégia para a gente deixar de guardar coisas que não são tão importantes, como, por exemplo, o número do celular? Agora todo mundo anda com uma né? O celular tem a sua memória para isso. Será que utilizar estratégias, aparelhos, outras coisas que possam usar memórias que a gente não precisa realmente ter na cabeça, não pode ser uma forma da gente melhorar, otimizar a nossa memória? Pode, claro, a gente tem que sempre usar a inteligência artificial, usar estratégias para melhorar a nossa funcionalidade. E até uma coisa que eu indico para os meus pacientes, no dia a dia a gente tem várias coisas para fazer. Tem que ligar para uma pessoa, tem que mandar um e-mail, tem que pagar uma conta. Então, assim, num dia você tem às vezes 15 coisas para fazer. Se você não anotar só da cabeça, você não vai conseguir lembrar essas informações. Só de você botar num papel ou colocar no celular, é como se você tirasse aquele peso do cérebro, tá? E está colocando numa memória acessória. Então, isso já deixa a pessoa mais tranquila, menos ansiosa. Então, essa é uma estratégia que todo mundo pode usar para qualquer compromisso, qualquer coisa. Tira isso do cérebro, tira esse peso da sua cabeça e você vai fazendo aquelas atividades, vai riscando, vai, né, botando como concluída para você saber se você não fez hoje, você tem que fazer amanhã. Então, é sempre usar, eu falo, um cérebro acessório, uma memória acessória para te ajudar no dia a dia. Mas, Arthur, vai chegar um momento, então, que a memória vai chegar ao fim, não vai ser mais necessário ter memória? Não, assim, a gente vê que, eu até ouvi um meme esses dias na internet mostrando que uma pessoa está preocupada com a inteligência artificial, né? Aí outra pessoa falando, eu estou preocupado com a falta de inteligência das pessoas. Né? Então, assim, as pessoas muitas vezes também deixam de fazer as coisas porque usam a tecnologia e deixam de, por exemplo, isso que você falou do celular. Antigamente eu sabia o telefone de 50 pessoas. Hoje, quando a gente pergunta o telefone de um familiar, a gente fala, espera aí, deixa eu pensar um pouquinho, porque a gente só aperta um botão. De uma certa forma também isso é ruim, porque a gente deixa de utilizar a nossa memória e faz a coisa de uma maneira automática. Então isso também, de uma certa forma, não é muito bom, não. Eu acho que não adianta a gente desprezar a memória tanto assim, né? Negar que ela não existe. Ela é uma parte importante do funcionamento cerebral. Então a gente precisa também fazer um treinamento da nossa memória, que ela ajuda no todo, ali, na neuroplasticidade, na flexibilidade cognitiva. Então é importante a gente treinar a nossa memória também. Atualmente a gente está vendo uma geração de desmemoriados, basicamente, eu acho até. Porque ninguém mais decora nada, todo mundo escreve no celular, antes a gente decorava vários números. Então as coisas mudaram bastante nas últimas gerações. E pode ter, quem sabe, até uma implicação para daqui a 30, 40 anos, né? Não
trabalhar tanto a memória, lá para frente, quem sabe aumentar os casos de Alzheimer, de degeneração, né? Não sei, é uma hipótese, mas Aham. é sempre possível. A gente tem que estar sempre com a mente ativa, né? Essa é uma recomendação que a gente sempre faz para os pacientes também. Mente ativa, leitura de livros, né? Fazer palavras cruzadas ou atividades que deixam você estar sempre com o cérebro em atividade, tá? Que a gente vê as pessoas quando estão, por exemplo, trabalhando e aposentam, muitas vezes desenvolvem um quadro demencial por falta de atividade. A pessoa às vezes tinha um problema neurológico, mas com o cérebro ativo continua sendo funcional. Quando para totalmente, é até a maneira que eu falo para os pacientes. Se você vai na academia, faz exercício todo dia, se você para um período, o músculo atrofia. E o cérebro é a mesma coisa. Se você não está utilizando seu cérebro vai atrofiar. É importante exercitar o corpo e exercitar o cérebro também. Exatamente, né? Eu costumo sempre perguntar, assim, para os meus pacientes que estão com esquecimento, o que você faz durante o dia, né? Como é o seu dia? Eu acordo, tomo café. Tem pessoas que falam de uma maneira mais, assim, fluente. A gente vê que eles estão claramente mais, assim, preservados. Pois é. E a gente vê que tem pessoas que, às vezes, têm dificuldade em descrever uma coisa que faz todo dia, né? E eu vejo isso, não li nenhum trabalho especificamente a respeito disso, mas eu vejo muito que a pessoa que é mais ativa, ela busca informação, ela lê mais e ela tem, às vezes, mais contato social. E a gente vê que a pessoa que está mais comprometida, em geral, passa o dia na televisão. Qual que é a sua opinião, Arthur? Isso realmente, você vê isso também na sua prática? A gente sempre avalia a rotina do paciente, né, o dia a dia, e tem muitos pacientes que perguntam, ver televisão é uma atividade que estimula o cérebro? Depende, tá? Na maioria das vezes não, porque é uma atividade muito passiva. A pessoa está vendo televisão e às vezes está pensando em outra coisa, está nem prestando atenção, tá? E agora, quando você vê televisão, se você tem uma pessoa do lado, você comenta, discute o assunto, tá? Isso pode ser uma atividade que tem um maior engajamento cerebral, um maior engajamento cognitivo. Você está pegando aquela informação e trabalhando a informação. É o que você falou, muitos pacientes que são mais ativos, a gente vê o paciente que tem mais facilidade de descrever as coisas, ele busca informação, então essa pessoa está mantendo o cérebro ativo. E muitas vezes a gente vai conversar com o paciente 5 minutos de consulta. Às vezes eu até escrevo no prontuário, me parece um quadro demencial. Antes de ver imagem, antes de fazer uma avaliação cognitiva, porque você vê que o paciente está lentificado, com dificuldade de falar. Às vezes até a face dele tem uma face que a gente fala que parece um quadro demencial. Então, por aspectos às vezes simples, a gente consegue ter uma ideia já de que tem alguma coisa que está errada. Outro vilão, entre aspas, são as redes sociais e os grupos de mensagem, né? Tem muito idoso atualmente que fica ali no grupo de mensagem toda hora, colocando para cima, na tela infinita, e meio que sem ver, né? Vê, mas não vê, não participa tanto. Então, eu acho que funciona mais ou menos igual a passividade da TV, né? Você só assiste a TV, mas não presta tanto atenção assim. Pois é, né? Interessante. E com relação assim, ao tratamento, Arthur, a gente sabe que tem alguns tratamentos que são mais clássicos, a gente sabe que muitas vezes os quadros de comprometimento cognitivo estão muito associados à depressão também, né? Às vezes tratar um quadro de depressão vai ajudar. Mas como você vê assim, a resposta atual aos tratamentos que existem? Especificamente na doença de Alzheimer, uma coisa que é importante falar para os pacientes e para os familiares, quando a gente começa o tratamento medicamentoso, a gente não vai voltar à memória o que era antes, tá? E a ideia do tratamento é estabilizar o quadro para os sintomas não evoluírem de uma maneira tão rápida. Mas mesmo com o tratamento atual que a gente tem, o paciente pode continuar perdendo a memória e tendo mais dificuldade cognitiva, que é a evolução da doença por ser uma doença neurodegenerativa. Então a gente tenta não só fazer o tratamento medicamentoso, tá? Que a gente sabe que tem um efeito protetor a longo prazo de diminuir a evolução dos sintomas, mas é fundamental também o tratamento não medicamentoso, com a estimulação cognitiva, atividade física, dieta saudável. É importante que o paciente faça uma terapia ocupacional, tá? Que o paciente fica mais isolado em casa, a doença tende a evoluir de uma maneira mais rápida. Então, é fazer um tratamento mais global, integrando o paciente numa rotina saudável para que a gente consiga, muitas vezes, estabilizar o quadro. E tem paciente que fica, às vezes, 2, 3, 4 anos sem a gente ver uma evolução dos sintomas de uma maneira significativa. A própria socialização que essas atividades permitem, né? É importante, né? Pois é, essencial, né? Legal. E com relação aos subtipos, assim, de demência, na minha prática eu tenho visto, às vezes, que a demência de Lewy responde bem melhor ao
colinesterase do que, por exemplo, o Alzheimer típico, né? Na sua prática, você tem visto isso também? Também a demência de composto de Levy tem uma resposta geralmente muito boa aos anticolinesterásicos, né? Assim, os mais comuns que a gente vê, que a gente conhece, a donepezila, a rivastigmina e a galantamina, né? São as 3 medicações que a gente usa hoje nesses quadros demenciais relacionados à alteração de memória. Tem alguns pacientes até com Alzheimer que respondem, tem uma resposta assim excelente, a gente vê um efeito bom, né? Agora tem paciente que parece que não responde nada. Tá? Então isso depende muito de cada paciente, muitas vezes até relacionado, o que a gente falou agora há pouco, o subtipo de Alzheimer, que a gente tem visto cada vez mais estudo nessa linha, para tentar fazer um tratamento específico para cada subtipo de Alzheimer. Né? Então, a resposta à medicação, muitas vezes o paciente responde bem a medicação como a donepezila e não responde bem à galantamina. A gente às vezes faz troca dessas medicações e o paciente às vezes passa a responder melhor. Então, cada caso é individualizado e a gente deve sempre avaliar bem, mas isso que você falou mesmo, a demência de composto de Levy responde geralmente bem aos anticolinesterásicos. Legal. Tá? Legal. Isso aí, então, pessoal. Muito obrigado, Arthur, pela sua excelente conversa. Excelente conversa aí. Pessoal, se tiverem dúvidas em casa, mandem aqui pra gente, né? O Dr. Arthur vai ficar feliz aqui de poder responder e participar aí da nossa comunidade aí dopaminérgica, né? Obrigado, agradeço o convite, né? Foi uma ótima conversa com vocês e espero que a gente possa fazer outras no futuro próximo. Com certeza. Legal, Tá com bom? certeza. Obrigado, gente. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.